Olá, galerinha, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre substâncias químicas, tá? Então, as substâncias, elas podem ser tanto substâncias simples como substâncias compostas, tá? O que seriam substâncias simples? Substâncias simples, pessoal, seriam formadas por elementos químicos é, iguais, tá? Tanto de um único elemento químico ou vários elementos químicos combinados, mas daquele mesmo tipo de átomo, tá? Por exemplo, né, nós temos o oxigênio, que é um elemento químico de oxigênio, tá? É uma substância simples. O gás oxigênio, que são O2, que são dois oxigênios unidos, também é uma substância simples, tá? E uma substância composta, ela é composta, ela possui, né, vamos dizer assim, ela possui mais de um tipo de elemento químico, tá? Elementos químicos diferentes. Por exemplo, a água é uma substância composta, tá? Por quê? Porque ela é formada por dois hidrogênios e um oxigênio, tá? Então, é uma substância composta, tá? E as substâncias simples, sofrendo pressão e temperatura, ou simplesmente alguma reação, elas podem se tornar substâncias compostas. E as substâncias compostas também, sofrendo descargas elétricas, pressão ou temperatura, podem também se tornar substâncias simples, tá? Então, as substâncias podem ser simples ou compostas, tá? Pessoal, reparem lá que os elementos químicos, eles são distribuídos em uma tabela periódica dos elementos, tá? Então, a tabela periódica dos elementos, ela é simples de ser entendida, tá? Ela é dividida em famílias, que é na posição vertical, tá? Tudo que está na vertical, um embaixo do outro, ele pertence a uma família. Os que estão em linha, tá? São divididos em períodos. Esses períodos, cada elemento que tem naquele mesmo período é porque ele tem uma determinada quantidade de. Ele está presente em uma determinada quantidade de camada, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Vimos já também que os elementos químicos possuem elétrons que ficam girando em torno do núcleo, tá? Esses elétrons orbitam o núcleo em camadas e temos 7 camadas, tá? Cada vez que os elétrons preenchem uma camada, começa a preencher a outra, tá? Cada camada tem uma quantidade de elétrons que preenche essa camada, tá? Aí, dependendo da quantidade de camadas que o elemento tem, o período que ele ocupa na tabela periódica. Se ele tem apenas um elétron, como é o caso do hidrogênio, ele fica no período 1. Se ele possui dois hidrogênios, dois elétrons, como é o caso do hélio, ele está no período 2 e assim por diante, tá? Então, cada linha é um período e é a quantidade de camadas que aquele determinado elemento químico possui, tá? Então, existe, aí a gente vai ver futuramente que existem as ligações que os elementos químicos fazem para formar as substâncias, né? Existem ligações covalentes, ligações iônicas, ligações metálicas e coisa e tal, tá? Então, existem ligações que são mais fortes, ligações que são mais fracas, para formar as substâncias compostas, mas será assunto para ser tratado futuramente, tá legal? Então, substâncias simples, formadas de um único elemento, ou vários elementos daquele mesmo tipo de átomo, né? Vários, né? Por exemplo, o gás oxigênio,
que tem dois oxigênio, dois elementos que formam o gás, né? O2, certo? É uma substância simples, tá? Uma substância composta, um exemplo prático, a água. Dois hidrogênios e um oxigênio forma a molécula de água, uma substância composta. Tá legal? Até a próxima, então.